Bom, boa noite de novo para o senhor e para quem está acompanhando a gente aí. Mais uma vez, eu sou o Matheus Henrique de Oliveira, atual aluno do programa de mestrado da FEF Unicamp. Sou graduado no curso de Ciências do Esporte lá da FCA do Campus de Limeira. E também atuo com arbitragem em ginástica artística feminina desde 2013. Estou aqui hoje para conversar no Bate-Papo com a Ciência, que é um programa de divulgação científica do LAPEG, que é o nosso laboratório de pesquisas e experiências em ginástica, com essa fera, esse craque da ginástica brasileira, que é o professor Nestor Soares Públio. Se o senhor puder, por gentileza, mais uma vez, se apresentar para o pessoal aí, por favor. Este ano eu estou completando 60 anos de educação física. E comecei com a ginástica olímpica em 1960. Fiquei 30 anos na Federação de Ginástica. Fui para a CBG, no Conselho de Assessor de Ginástica da CBG. Fundei a Confederação Brasileira de Ginástica em 25 de novembro de 1978. Fui árbitro em 79 e em 80 fui árbitro dos Jogos Olímpicos de Moscou. Já que o tema é arbitragem, vamos falar de arbitragem. Vamos falar de arbitragem, então. Eu queria só contextualizar a galera que está assistindo aí sobre o que significa para a gente esse programa, né, de divulgação científica, porque todas as lives que a gente tem realizado aqui via Instagram, depois estão indo para o YouTube, elas são, na verdade, motivadas por pesquisas dos próprios pesquisadores, né, por motivações e questionamentos que são realizados dentro do laboratório, em formato de pesquisa, e que acabam trazendo alguns dados que são relevantes, né, para a área científica, e a gente acaba chamando pessoas que são experts, no caso o senhor, né, que é a história viva da arbitragem aqui no nosso país, e para comentar um pouquinho sobre o assunto, né? Então, no caso, eu publiquei um resumo sobre esse tema da arbitragem no SIGARC de 2017, que é o Seminário Internacional de Ginástica Artística e Rítmica de Competição. É um resumo que ele tá publicado nos anais do evento, que foram no formato de um suplemento da Revista Brasileira de Ciências de Educação Física e Esporte, da USP de Ribeirão Preto, e no qual eu e a professora Eliana de Toledo, que é a minha orientadora, a gente fez uma análise superficial sobre a participação dos árbitros brasileiros em campeonatos, em Jogos Olímpicos de 2004 a 2016. Então esse foi o primeiro ensaio que a gente fez, então a gente levantou alguns nomes aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, e agora a gente fez uma expansão desses dados, né? A gente ampliou o período e as Outra vez, não é possível. para ir para o pessoal, para a gente poder discutir e conversar um pouquinho. Então, professor, como o senhor mesmo comentou, o senhor foi o primeiro árbitro brasileiro a participar de Jogos Olímpicos, né, como árbitro. Queria saber mais de como foi essa experiência lá em Moscou. Como que o senhor se sentiu, como que foi a atuação? Você falou sobre pesquisa, eu fiz o primeiro curso de mestrado em 75 e comecei a fazer uma pesquisa sobre a história da ginástica olímpica no país e descobri coisas que foi me apaixonando. E em 98 e 2000 publiquei 2 edições desse livro. Esse livro é fantástico, História, professor. Evolução Histórica da Ginástica Olímpica. E nesse livro tem toda a história da educação física no país, as primeiras escolas, e o início da ginástica olímpica com a colonização alemã em 1824, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente está falando de julgamento e você começou uma era muito atual, 2004. Quer dizer, eu estava pensando assim no julgamento dos primeiros Jogos Olímpicos de 1896, do primeiro torneio internacional de ginástica de 1903, que a partir de 1934 passaram a ser campeonatos mundiais. É interessante que eu trouxe até uma foto aqui também do primeiro estádio olímpico lá em Atenas,
e visitando o Museu Olímpico, tem aqui um Olha cartão que postal legal, da hein? prova de argola realizada ao ar livre. Até 1948, estão vendo? Até 1948, as competições dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais eram realizadas ao ar livre. Ao Só ar a livre. partir de 1952 começaram a ser em recintos fechados. Aham. E até 48 nós tivemos muitos problemas no julgamento. O julgamento sempre foi o caso melindroso da nossa ginástica. Mas houve muitas modificações nas organizações dos primeiros Jogos Olímpicos e dos primeiros Mundiais. Inclusive, em 1948, na Olimpíada de Londres, quebrou tanto o pau no julgamento da ginástica, que em 49 resolveram fazer um primeiro código com 12 páginas. E nesse código já Caramba! colocava dificuldade, combinação e execução. E aí começou a ter uma espécie de julgamento de impressão geral quando o atleta fazia a sua prova. Os árbitros se reuniam, davam uma nota e depois, se o próximo era melhor ou pior, eles aumentavam ou diminuíam. Então, era na base da impressão geral. Era em E relação ao anterior, então. em relação ao ginasta anterior, né? Inclusive, eu sou daquela época que você fazia uma série de ginástica, começava a fazer, e se você falhasse no meio, você dizia ao árbitro, repete. Aí você repetia e depois toda a equipe passava. E na época que eu Entendi. fazia ginástica também era impressão geral. Até 1964, quando saiu um primeiro código com dificuldade A, B e C. Eu A, até B e tinha esse C. código, que era um código de um livreto bem pequenininho. E depois, fazendo uma pesquisa sobre a evolução do julgamento da ginástica olímpica, eu visitei diversos países e consegui todos os códigos que foram publicados de julgamento da ginástica, todas as modificações. Caramba! E Isso a é tão única que eu não difícil de tinha achar. conseguido eram as 12 primeiras páginas que foram feitas pela FIG depois de 49. E no Caramba! Pan-Americano do México, em 75, eles publicaram essas 12 primeiras páginas em espanhol. E, inclusive, no meu livro eu falo detalhadamente sobre tudo isso, né? Agora, o interessante para a E gente aqui é que em 1960 a ginástica olímpica só fazia uma competição por equipe, com por exercícios equipe. obrigatórios e livres. E no Aham. resultado dessa competição por equipe, eles premiavam a equipe, premiavam o individual geral, quem fazia o maior número de pontos, e premiavam os individuais por aparelho, em cada aparelho, primeiro, segundo e terceiro. E o Tudo de atletismo uma vez só. reclamou, o atletismo reclamou porque o decatleta faz 10 provas e recebe uma medalha só. Por que a ginástica fazia uma prova só, embora fosse 12 E para o recebia um masculino monte, e né? 8 para o feminino, e recebia um monte de medalha, né? E devido a essa briga, a FIG começou, a partir de 1972, a dividir as competições em competição 2 e competição 3. Então, a Uhum. competição 1 era a competição por equipe, classificava o 36 para a competição 2. Por E a individual. sugestão do Dr. Fisch, nosso brasileiro, era que colocasse no máximo 3 por país nessa competição 2, e depois da competição 3, que seriam os finalistas por aparelho. Que antigamente, na regra antiga, só dava russo e japonês nas finais por aparelho. Era 5 russos, um japonês, 5 já, e também por ideia do Dr. Fisch, aprovado em plenária da Federação Internacional, esses 8 agora só podem 2 por país. Dois Então, por nós país. tivemos até condições de aparecer em algumas competições finais por aparelho também. E hoje nós já temos Entendi. 4 competições, né? Competição Isso. 1, que é por equipe não, porque é uma classificação de equipe, porque as 6 melhores Classificatório, isso aí. disputam uma competição 4, né? A coisa Uhum. mudou muito. E, professor, eu tenho uma dúvida. Quantos árbitros que participavam por banca em cada um dos aparelhos antigamente? Porque hoje a gente tem até Aquela, 9 árbitros possíveis, né? naquela época antiga, eram 4 árbitros em cada prova. 4 Quatro árbitros, eles árbitros. davam as notas e desprezavam as duas extremas, ficava com a média do meio. Ficava a Só média que das tinha uma duas. tabelinha. Se a nota fosse mais de 9 pontos, a média, mas ter mais que 2
décimo entre as duas intermediárias. Se fosse de 7,5 a 9 pontos, não podia ter mais do que 3 décimos entre as duas intermediárias. Então, havia sempre uma parcialidade, inclusive no Campeonato Mundial de 44, que eu fui com o Abramides, o Chique e o Brandão, com Silvia Pinet, com Berenice Arruda, com Gisele Radomski, seis ginastas nós levamos, 3 masculinos e 3 femininos, para disputa individual do Mundial de 74 em Varna, Bulgária. Meus alunos, o Chico e o Abramides, ficaram consternados sobre a parcialidade dos árbitros socialistas, puxando a nota um pouco para cima e prejudicando os japoneses, que eram muito melhores, os nossos grandes ídolos japoneses, que eles em quase 20 anos ganharam todos os Jogos Olímpicos, todos os mundiais. E aquele campeonato mundial foi o último que o japonês ganhou, com 4 décimos de diferença, e depois começou a perder para o soviético. Aí foram ver por que estavam perdendo e viram que o soviético já usava fosso e já usava o trampolim, já usava a cama elástica para fazer exercício. A tecnologia já era mais avançada. E no Japão eu passei lá em 72 e morreram 12 ginastas só saindo de barra fixa, porque não tinha força, aí em cima do colchãozão duro. Do colchão duro, e aí não tinha como amortecer. Não tinha como amortecer, mesmo com a proteção dos possíveis técnicos. Não tinha técnico, no Japão não tem técnico, todo mundo treina sozinho e um vai corrigindo o outro dentro do ginásio. O técnico é só um ginasta que participou de uma seleção japonesa em Jogos Olímpicos Mundiais, ele é designado técnico para um Jogo Olímpico Mundial, mas não é ele que treina a equipe. As equipes, os ginastas lá treinam praticamente sozinhos. Entendi. O senhor mencionou alguns nomes de atletas aí que foram com o senhor para os mundiais, né? Eu não sei se ela ainda está aí assistindo, a professora querida, a professora Yumi Sawasato também, que a gente vai comentar um pouquinho sobre a atuação dela também. E eu me lembro que no primeiro curso de arbitragem que eu fiz com ela comentou também dessa época se o atleta errasse algum movimento da série, ele levantava a mãozinha e falava, repete! E aí podia fazer de novo, né? E eles usavam muito esse artifício? Era muito comum de eles fazerem isso? Ou a galera tinha um nível bom assim e não precisava fazer tantas vezes? Não, é que o pessoal não treinava como mandava o figurino, né? Inclusive, quando nós fomos árbitro aqui, em 73, nós organizamos o Pan-Americano em São Paulo, e os países que vieram para cá não trouxeram árbitros. Foi a primeira competição internacional que eu fui julgar. E eu achei que ia ser muito difícil. O difícil era julgar nós aqui, porque um indivíduo fazia uma série para tirar nota 7, e alguém dava 8,5 e o outro dava 5. Então era uma diferença muito grande. E no Pan-Americano de 63, recebendo Cuba, recebendo México, recebendo Estados Unidos, Canadá, o sujeito fazia uma série e você não sabia onde tirar nota. Então você fala, eu tenho que dar 10, vou dar 9,8, vou dar 9,7. Então julgar uma Olimpíada e um Mundial hoje é muito fácil, porque praticamente todos tiram nota assim, todo mundo tem um nível técnico de bom, 9 né? até 10, né? E uma série de 9 até 10, sem você ter falha com a dificuldade completa, todo mundo tira 9,6, 9,7, 9,8 com tranquilidade, né? Agora, essa mudança para 20 pontos em vez de 10 só, eu acho que facilitou muito você realmente premiar aquele que é melhor. Aumentou aquele que é melhor, com certeza. Aumentou o número de árbitros, a diferença também diminuiu muito. Agora você tem árbitros só para julgar dificuldade, você tem 5 árbitros para julgar a execução e despreza as duas extremas, tira a média das duas do meio. Mesmo assim, já tivemos empate também. E agora você não tem condições. Antigamente, mesmo nos Jogos Olímpicos de Seul, eu estive lá como comentário, e 3 atletas tiraram nota 10 na final de cavalo. Os 3 receberam medalha de ouro e ninguém recebeu prata ou bronze. E empatava muita gente tirando 10. Mas se você vê 2 atletas tirando 10 numa série e vê a série separada, você vê que uma foi um pouquinho melhor que a outra. Um pouquinho melhor e agora que a outra. Você pode distinguir bem isso, porque hoje você tem 10 pontos
na execução perfeita, você pode tirar 10 pontos. Mas por mais que você faça dificuldade hoje, dificilmente você ultrapassa os 7 pontos. Então é muito difícil hoje um atleta masculino ou feminino tirar nota 17 em qualquer aparelho. Eles tiram 15, 16, 20, 17, que são notas muito boas. Muito e você altas, distingue realmente quem é o melhor hoje. Ô professor, deixa eu aproveitar e já te perguntar, como o senhor comentou agora sobre o modo de pontuação, né? Eu queria fazer uma pergunta em termos do código de pontuação de antigamente, em relação, porque hoje a gente sabe que o código ele é muito específico, né? Ele tem muitos descontos que vêm ali, todos muito bem descritos, tanto para os descontos quanto para execução, para dificuldade quanto para execução, e antigamente a gente não tinha isso. Eu queria te perguntar, a estrutura do código de pontuação era muito diferente antigamente? Ela não vinha dividida, assim, ela vinha tudo junto. Então, ela vinha dividida. Tinha a parte de dificuldade, que antigamente era dificuldade A, B e C. Então, você fazia uma parada de mão, era o exercício A, mortal para frente era um exercício B, mortal esticado era um exercício C, valendo 0,2, 0,4, 0,6. E você tirava no máximo 2 de 4 por dificuldade. Aí você tinha 1 e 6 de combinação, que eram as exigências especiais de cada uma das provas. Cada aparelho tem a sua combinação. E você recebia 4,4 de execução técnica, se fosse perfeito, você tirava 4 e 4. E havia uma bonificação que eles chamavam de ROV, R-O-V, risco, originalidade e virtuosismo. Então, se você tentasse se matar numa série, com exercício muito difícil, e não conseguisse, você era bonificado com risco. Você tinha um exercício que não tinha sido executado ainda, um exercício novo, você tinha originalidade e recebia até o seu exercício seria colocado no código de pontuação com o seu nome. Como aconteceu agora com a Daiane dos Santos, no solo, e o Diego Hipólito também. E você tinha o virtuosismo, falava aquele algo mais que você coloca no seu exercício de ginástica. E o Fischer até chamava atenção. Tem um indivíduo que faz uma parada de mão na força, de um jeito, e um outro faz de um outro jeito bem mais bonito. Esse bem mais bonito seria aquele virtuosismo, e você recebia uma bonificação por isso. E muita gente tirava 10, porque a dificuldade era fácil de ser superada, combinação dos exercícios, a composição da série também era muito fácil, você só perdia nota na execução. Então era saída desequilibrada, era perna dobrada, perna afastada, era o que descontava antigamente. Entendi. E aí, aliás, sobre em 77, a gente teve um código de pontuação traduzido no Brasil. Major Vicário, Dr. Fischer e Rapesta traduziram o código para o português e foi distribuído pelo MEC para todo mundo tomar conhecimento do que era o código de pontuação, né? Que legal! E aí foi mais fácil para quem atuava como treinador e como árbitro para poder entender o que o código falava, né? O ginasta para montar sua série, o técnico para ajudar o ginasta e o árbitro para julgar, né? Aí começou a ter um julgamento mais acessível, né? Que legal, muito bom. E aí, aproveitando também que o senhor comentou sobre a originalidade e o virtuosismo, né? Esses critérios eles ficavam a cargo do árbitro mesmo avaliar. Então, que nem o senhor falou, às vezes um atleta faz mais bonito que o outro. Então era o próprio árbitro que definia se era mais bonito, se era mais feio, quem que fez mais legal ali. Inclusive o problema do risco, o risco são exercícios de bastante dificuldade que o cara tenta, né? Inclusive aquele negócio, o Magaquian falava, fazer ginástica é fácil, o difícil é fazer bem feito. Então você tem que fazer um exercício muito difícil, mas tem que fazer bem feito. E antigamente a gente tinha série obrigatória, que a Federação Internacional colocava os exercícios básicos em cada aparelho, para que o ginasta treinasse o exercício básico para depois treinar alguma coisa mais difícil. Mas a televisão, depois que passou pela Olga Corp em 72, começou a exigir da própria FIC que não ia mais fazer contrato com eles, porque filmar obrigatório o dia inteiro, a mesma série, todo mundo fazendo a mesma coisa, não tinha graça nenhuma. Eles queriam ver séries espetaculares.
Então, depois de 76, acabaram com os obrigatórios e começaram só com séries livres, e a gente ficou muito apavorado, achando que os técnicos iam dar exercício, ia causar muito acidente, e hoje, ao contrário, nós estamos aí vendo a gente fazer coisas dificílimas nos aparelhos e com a postura e uma execução perfeita. Tal é o Nori nosso, que foi campeão mundial de barra fixa, fazendo praticamente 5 largadas e retomadas na barra fixa, numa amplitude fabulosa e uma execução técnica perfeita. Ele manda muito bem. E como que era para o árbitro essa história de ficar o dia inteiro arbitrando uma série que era muito parecida com a outra nos obrigatórios, professor? Porque não tinha parada, né? Era direto. Né? Porque o obrigatório você tira uma nota 10, né? Se você não errasse nada, você tirava 10. Então, o obrigatório, você só fica vendo onde o cara tem uma falha de amplitude, de movimento, um desequilíbrio, mexida de mão, afrontamento de perna. Entendi. Inclusive, tem uma história muito bacana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Os chineses apareceram, acordaram os chineses, deixaram eles entrar nas competições, que antigamente não podia, e eles chegaram lá fazendo miséria nos aparelhos. Inclusive, foi quando apareceu o giro num braço só, que mais tarde foi proibido pela FIG mais do que 3 giros, porque acaba prejudicando até a complexão física do indivíduo, né? Mas em Los Angeles, perigoso, Los Angeles, os americanos ganharam dos chineses, que fizeram séries muito mais difíceis, porque os americanos caíam plantados em toda a saída de todos os aparelhos. Eles caíam plantadinhos, fixos no lugar. E o chinês, esse exercício muito difícil, sempre dava um passinho para lá, um passinho para cá e perdia seus pontinhos. O americano ganhou aquela Olimpíada nas saídas dos aparelhos. Que legal, hein? Muito bom. E aí, entrando num outro assunto agora, eu queria comentar um pouquinho sobre como que funciona a progressão da carreira do árbitro, né? Porque aqui no Brasil, atualmente, a gente tem os cursos de acordo com o nível, né, de arbitragem que o árbitro, assim que ele se passa pelo curso, ele pode se credenciar a arbitrar naquele determinado nível, né? Então a gente tem dividido por curso estadual, o curso nacional, e aí atualmente a Confederação Brasileira de Ginástica ela exige que os árbitros que sejam nacionais eles tenham no mínimo 2 ciclos olímpicos como árbitro nacional para poder participar de um curso internacional, né? Então ele se inscreve no curso, realiza ali os 2, 3 dias de aulas teóricas e práticas, faz uma prova teórica e uma prova prática, e se ele atingir a pontuação, ele está apto a poder arbitrar, né? Nessas décadas passadas, essa progressão era dessa mesma forma? Como é que funcionava? Não, eu vou te dizer que depois que eu abandonei um pouco a ginástica na parte ativa, de estar diariamente envolvido, eu estou meio fora disso. Eu posso te dizer como é que era no começo, né? Em 71, 3 árbitros, Dr. Fischer, professor Rapesta e Ribas, foram fazer um curso na Federação Internacional de Ginástica, foram os 3 primeiros brevetados da Federação Internacional. Em 73, 3 professoras, Berenice, Yumi e Terezinha Bonfim e Nazaré, também foram brevetadas pela Federação Internacional de Ginástica. E eu, em 76, quando fui presidente do Conselho de Assessores de Ginástica da CBD, eu trouxe um curso internacional aqui para São Paulo. Para São Paulo não, foi realizado na Escola de Educação Física do Exército, com a presença do presidente da Federação Internacional, que era o Arthur Gander. Ele me botou o brevet de árbitro no meu peito, na Escola de Educação Física do Exército, porque naquele curso eu brevetei 8 professores brasileiros com o brevet de árbitro internacional. 2 alunos meus, Abramides e Chique, eu, Aloysio Ávila, o Bedeu do Rio de Janeiro, Vitor Winter do Rio de Janeiro e o Pisani de Minas Gerais. Depois daqui recebi o brevet da Federação Internacional de Ginástica, e esse brevet, a cada 4 anos, eu fazia um curso para renovação desse brevet.
E Que hoje legal, hein, eu já estou professor? fora. Mas aqui eu tenho até uma foto de mais 2 árbitros que atuaram comigo nos Jogos Olímpicos de Moscou. Esse era o nosso uniforme lá. E aqui eu tenho uma Olha que foto legal. também, professor Rapesta e eu, com todos os árbitros de todos os países que estavam fazendo o curso em janeiro para poder atuar nos Jogos Olímpicos de Moscou. Como Que houve legal. o boicote americano, eu fui convidado como o primeiro árbitro brasileiro para participar dos Jogos Olímpicos, né? Caramba, que legal. Muito legal. E naquela época não precisava usar terno, então, que nem a gente precisa hoje em dia, porque isso é uma regra que está inclusive no código de pontuação, né? A vestimenta ela tem que ser a mais adequada possível, utilizando terno, gravata para os homens, e as mulheres com o blazer e a saia. Naquela época Esse é não o tinha essa uniforme que eu passei obrigatoriedade. para ser da Olimpíada. Normalmente os árbitros são sempre muito bem vestidos Muito para bem impor vestidos, né? respeito para a molecada, né? Tá certo, né? E aqui eu Tem que tenho, impor tenho uma respeito mesmo. revista Época, publicou Uhum. uma reportagem sobre os Jogos Olímpicos do Rio, antes dos Jogos Olímpicos. Aqui na primeira foto você tem o Rapesta, eu e o Fisch lá em Moscou, na Praça Vermelha. Aqui Que eu estou legal. presidindo a Assembleia que criou a Confederação Brasileira de Ginástica. E aqui eu estou mostrando o meu livro. E aqui a gente fala da máfia da ginástica, máfia do bem. Eu falei para a menina, a professora Micélia, quando assumiu a confederação, ela falou: acabei com a máfia da ginástica, que era o professor Rapesta, o Públio e o Rapesta, Públio e Fischer. Mas foi essa máfia da ginástica, chamada máfia do bem, que plantou essas sementes que estão no meu livro, que agora eu acrescentei 20 páginas com os frutos que nós colhemos, com essas medalhas conseguidas nos Jogos Olímpicos e no Pan-Americano do Peru. Muito Aliás, no legal, hein? Pan-Americano de 79, realizado em Porto Rico, 4 ginastas eram meus, 2 da Polícia Militar e 2 do Pinheiros, na equipe de 6 que participaram dos Jogos Pan-Americanos. Que Outra legal. coisa que aconteceu muito diferente hoje para o julgamento, além da mudança do código de pontuação, Matheus, era o problema do número de equipes, né? O Brasil foi em Uhum. 1954, em Roma, para participar de um campeonato mundial. Só que a equipe era de 8, e eles levaram 6. Dos 6, um estou, Paulo Pitiafoco, que era do Tietê. Então só puderam Grande entrar Paulo Pitiafoco. individualmente. Só puderam entrar individualmente. Eu tenho até uma foto do Saul fazendo o salto dele, Ockbick, na época, ao relento, com aqueles colchãozinhos ainda colchão de algodão ainda, com estopa, que cobria ao ar livre lá no estádio de Roma, né? Aham. E aí, eu ia falar mais alguma coisa desse Mundial aí. É a primeira vez que nós fomos no Mundial com essa equipe e participamos só individualmente. Logo que a turma foi de Entendi. navio, ficou 15 dias viajando de navio, e chegou lá tudo gordo, né? E quando chegaram, o Brasil nem tinha feito a inscrição, porque o presidente da Federação de São Paulo era o chefe da delegação, até hoje não encontraram com ele lá. Quer dizer, o pessoal ficou Caramba! apavorado, deixaram entrar porque era só individualmente e voltaram. Mas nós participamos do primeiro Mundial em 1954 em Roma. Entendi. Professor, surgiu uma dúvida aqui no chat da professora Eliana de Toledo, a Lica. Ela te pergunta assim: professor, o papel articulador do Fischer foi decisivo para essa escolha dos árbitros brasileiros em eventos internacionais? Como é que é o. Ela está perguntando se o papel do Fischer foi decisivo para escolher os árbitros que iam participar dos eventos internacionais. Não, eu acho que o papel do Fischer foi decisivo para o desenvolvimento da ginástica olímpica no país. No país de forma geral, né? Não só da arbitragem. Quando eu estava no Conselho de Assessor de Ginástica da CBD desde 68, o doutor Avelange sempre mandava o Fischer nos congressos da Federação Internacional para ele viver a ginástica, para trazer a ginástica para o Brasil. E ele conseguiu, Entendi. inclusive em 1973,
em contato com os dirigentes da Federação Internacional, trazer um Festival Nacional de Ginástica para o Brasil. E nesse Festival Internacional em 73, depois outro em 77, a Copa do Mundo, a terceira Copa do Mundo em 78, os ginastas olímpicos em 80. Esses ginastas vieram para cá, foi uma motivação muito grande para os nossos ginastas, e toda vez que eles vieram, veio o set completo de aparelhos da Europa para cá. Nossos aparelhos eram muito ruins. E esses festivais trouxeram aparelhos bons para a gente. E o Fischer foi do Comitê Técnico da Federação Internacional, e ele falava 8 idiomas, ele tinha uma votação tremenda quando ele dava alguma sugestão. Essa sugestão dos 36 finalistas, com 3 por país, foi dele. A sugestão de aparelho com 2 por país foi dele. Ele que aumentou esse número de competição para dar mais possibilidade aos outros países irem um dia no pódio, né? Ele não foi decisivo para ensinar os árbitros, mas ele foi decisivo para a gente trazer para cá aquele curso internacional que eu aproveitei 8 árbitros. E nesses árbitros brevetados, qualquer um deles poderia ir no futuro para participar do Mundial das competições. Né? Eu fui num primeiro junto com o Rapesta, depois o Fernando Brochado, que foi presidente da CBG, também foi, o Pardini também foi árbitro, Carlos Rezende foi árbitro em Seul, quando eu fui comentarista da Globo, e eu fui intérprete dele, inclusive, no curso de arbitragem, que ele não falava língua nenhuma, o Fischer conseguiu que eu acompanhasse ele lá. Hoje você tem uma série de árbitros, e desde que você seja brevetado árbitro internacional, a cada 4 anos a Federação Internacional faz um curso novo para te brevetar a competição. Ela renova o curso. Né? Isso coisa aí que aconteceu com a Yumi. A Yumi, a partir de 2000, começou a arbitrar como expert da Federação Internacional de Ginástica. Foi minha aluna na Universidade de São Paulo, fez o curso técnico comigo, foi minha ginasta no Pinheiros, foi técnica do Pinheiros, foi campeã sul-americana em 69 em Buenos Aires e já participou de 5 Jogos Olímpicos, 20 anos trabalhando como árbitro na Federação Internacional e sendo ainda reconhecida como a melhor árbitra de um ciclo olímpico. A melhor do Aliás, ciclo olímpico. Eu te falei uma vez no bate-papo de que toda vez que tem um Mundial e uns Jogos Olímpicos, a Federação Internacional faz um percentual do árbitro que mais acertou a nota média, porque ficou mais dentro ali do que era justo. E os brasileiros toda vez se classificaram, posso garantir, entre os 10 primeiros de todos que participaram. Lá na frente, mas né? a gente pegava terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, porque a gente dava nota justa. E aqueles outros que vêm de outros países são reais em termos. Porque é aquele negócio, você faz uma série que vale 8,5, se o país é socialista, é um russo que está jogando, ele dá 8,7 em vez de 8,5. O brasileiro dá 8,5. E o outro país que não quer que o russo ganhe vai dar um 8,3. Então, a coisa acaba ficando numa média, mas sempre puxa um pouquinho para um lado ou pelo outro, né? É verdade. Aproveitando também, já que o senhor comentou aí sobre a atuação dos árbitros, né? Eu vou comentar um pouquinho da pesquisa que a gente realizou aqui no nosso laboratório, que foi a seguinte. Como eu comentei no começo da live, a princípio a gente tinha feito uma análise documental através dos livros de resultado, né, dos Jogos Olímpicos, e aí apareceram alguns nomes de árbitros brasileiros que atuaram em Atenas, em Pequim, Londres e Rio de Janeiro, né? E aí, como o senhor comentou, a professora Yumi Sawasato atuou em todas como árbitra titular, foi reconhecida como melhor árbitro de um ciclo olímpico, né, que foi o de 2001 2004. Então ela carrega aí o nome dos árbitros brasileiros com bastante vontade e bastante prestígio lá para fora, né? E aí agora a gente deu uma ampliada nesse período, né? Pegamos as competições internacionais mais importantes da modalidade lá desde 2010 até o ano passado, em 2019. Então foram analisadas num total 19 competições, né? Sendo analisados esses 4 Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.
E aí, desde 2010 até o ano passado, nós incluímos nessa pesquisa os campeonatos mundiais de 2011, 2011, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, que acontecem cada um por ano, né, como forma classificatória para os Jogos Olímpicos. Também incluímos nas Oi? e também as edições dos Jogos Pan-Americanos de 2015 e 2019, que foi o mais recente no ano passado, né? Então aí, professor, a gente chega num número de 13 árbitros diferentes no masculino, né? Que foram o Gilberto Pantiga Júnior, que atuou lá nos Jogos Olímpicos de 2004, o professor Roberto Nassar, que agora é treinador também lá no Flamengo, o Robson Cavaleiro, que é o atual coordenador da ginástica artística masculina na CBG, Sandro Brasil, o Edgar Vernetti, o Henrique Mota, que também é comentarista aí do Sport TV, o Rodrigo Caron, que está agora na Austrália, atuando como treinador lá, Daniel Biscalquim, que é de Piracicaba, o Eliseu Burte Neto, que é lá de Minas Gerais, o Frederico Gonçalves, Luiz Carlos Mitil, um querido também, o Hilton Dicelli Júnior, que é o conhecido como Batata, e o Paulo César Guimarães. Esses foram os 13 árbitros que participaram aí desse período no masculino. Daí, olhando para o feminino, a gente traz 16 outros nomes, além da professora Yumi, que foi a mais longínqua, que participou mais vezes aí, né, de campeonatos internacionais. Também tivemos a Valéria Sato, Valéria Lackerbay, também duas grandes queridas. A Elaine Guerriero, que é lá de Americana, é vizinha nossa lá de Limeira, uma querida também, que vem atuando muito bem internacionalmente, participando das principais competições nesse ciclo olímpico atual. A Jaqueline Pires, também uma querida que foi a primeira medalhista internacional do Brasil, né, numa prova de salto, aí, numa Copa do Mundo. A Mônica dos Anjos, minha conterrânea aqui de Guarulhos. A Lisiane Berg, a Eliane Martins, que também já foi presidente da CBG, né? A Denise Lima, Rossana Benck, Leda Salete Ferri, a Adriana Alves, que é a atual coordenadora do Comitê Técnico de Ginástica Artística Feminina aqui da CBG no Brasil, a Andrise, uma querida lá do Sul, Andrise Costa, a Catarina Duarte, Patrícia Turina e a Gabriela Ribeiro, todas umas queridas, umas companheiras de atividade. Mas daí, olhando para esses nomes, o que a gente percebe, né, professor? Que além de eles atuarem como árbitros, eles também atuam como treinadores, formando atletas para chegarem numa seleção e, quem sabe, ganhar
internacional por ter conseguido meta superior a 9. E no Campeonato legal. Mundial de Dallas, o João Luiz Ribeiro também ultrapassou a média 9, foi o primeiro ginasta masculino a ganhar o brevet de árbitro internacional da Federação Internacional e foi classificado como primeiro na lista, segundo, para participar representando o Brasil dos Jogos Olímpicos de Moscou. E se não fosse, nenhum brasileiro iria para Moscou como árbitro, porque a gente não tinha equipe inscrita. Normalmente, os países que têm equipe... Mais alguma pergunta? Bom, professor, só para a gente fazer um fechamento aí, hoje em dia a gente tem que, aqui no Brasil, existem muitos árbitros que também são técnicos, né? Então, essa visão de árbitro que ele tem durante o curso, de como avaliar, de como reconhecer uma falha, ela é muito válida para a hora que o treinador vai fazer uma sessão de treinamento, né? Então, eu acho que é válido fazer essa combinação aí de curso de arbitragem com o treinamento. Eu acho que ela é muito, muito importante. E eu acho que é legal de comentar também como o senhor também já comentou, que esses árbitros brasileiros eles são muito bem vistos lá fora, né? O senhor comentou que, agora comentou na parte anterior, que os árbitros brasileiros estão sempre lá em cima, né? Sempre nas posições mais altas. E a gente verifica isso pelo prestígio que esses árbitros têm no cenário internacional, né? A gente tem a Yumi, o Robson, que também participa de diversas competições. A Elaine e o Edgar, que vem levando o nome da arbitragem brasileira aí para fora, para o cenário internacional. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco de como é esse prestígio de estar participando de uma competição internacional. Como que o pessoal lá fora enxerga o árbitro brasileiro? Como eu te disse, eles se enxergam muito bem, inclusive naquele percentual que eu falei que o brasileiro está sempre muito bem colocado. Normalmente a gente é muito cantado pelos países que estão competindo para puxar nota para o lado deles. Eles levam muito presente e dão notadas em todos os árbitros para ajudar os seus ginastas. Aliás, teve um caso interessante no Mundial de Indianápolis, em 90, que foram cantar lá um árbitro mexicano para dar uma nota boa para o Dangre, campeão mundial de argola. E o Dangre fez uma série com bastante falha na época. E o cara deu 10 para ele. Aí foi o mexicano, por que ele deu 10? Eu prometi para o técnico dele que eu ia dar 10. O cara foi eliminado do quadro de árbitro. Como é que você pode dar 10 para uma série que todo mundo está que houve falha? Eu, quando fui julgar os Jogos Olímpicos de Moscou, caí sorteado no cavalo com arço. Era o pior aparelho. É um aparelho que a gente menos sabe julgar. E apareceu um ginasta internacional que eu falei, vai tirar de 9,6 para cima, né? E o cara errou o quadro. Eu falei, não dá uma nota muito boa. Eu vou dar um 9,4 para ele, né? E eu tinha acabado... Estava lá no Japão, fiz um curso com a Akitomo Kaneko, que era o árbitro-chefe do cavalo com ação. E na hora que eu dei 9,4, saiu a nota lá. 9,4, 9,4, 9,4, 9,3. Aí o Caneco olhou para mim, botou o dedo para cima, eu falei, agora ninguém mais me segura. Que é muito bom. Inclusive tem uma coisa aí, viu, Matheus? Professor... Não. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Se você perguntar para todo mundo na ginástica quem conseguiu o primeiro 10 feminino, todo mundo vai falar Nádia Comaneci em Montreal em 76. Se você perguntar o primeiro 10 masculino, dificilmente alguém vai responder certo. Mas aí eu vou dar a notícia hoje para todo mundo. O primeiro 10 masculino foi na minha banca na Olimpíada de Moscou, no salto de cavalo do Nikolai Andrianov. Ele fez o salto, eu não tinha que tirar nota. Falei, eu tinha que dar 10 para esse sujeito. Mas não tinha um fiozinho de cabelo, assim?
gente. Nunca dê 10, porque alguém pode aparecer melhor, você vai dar quanto? Então a gente dava 9,9, né? Eu não tinha que Entendi. tirar nada, eu falei 9,9. Aí apareceu as 4 notas lá, 10, 10, 10, 9,9. Cortaram meu 9,9. Estou com nota 10, primeiro 10 masculino da ginástica no salto de cavalo em Moscou. O senhor que deixou o bingo não acontecer, né? Que não bingou com todo mundo. Muito legal, professor. Muito legal mesmo. Eu só queria mais uma vez te agradecer, então, pela nossa conversa de hoje. Eu vou acabar encerrando já, porque a internet não está colaborando muito, só para evitar que ela não caia de novo. Eu queria agradecer imensamente a presença do senhor hoje aqui com a gente, pelo Instagram, e dizer que foi um prazer, uma honra ouvir isso, tanta história, né? Tanta coisa legal, tanta coisa que a gente que está arbitrando e que está atuando com isso agora nem imagina que tenha acontecido, né? Porque são décadas passadas e na época que eu era um pequeno ginastinha, eu nem imaginava como é que se dava nota. Hoje em dia eu estou aqui conversando sobre isso. Então, eu queria deixar os meus agradecimentos, tanto em nome do laboratório, quanto pessoalmente, dizer que foi um prazer conversar com o senhor hoje, e também agradecer a todo mundo que assistiu aí, pedir desculpas pela internet que não colaborou muito, e abrir a palavra para o senhor comentar aí mais alguma coisa, e se despedir do pessoal. Falei com a Lica, lá precisa falar lá. Até 1936, as competições eram muito variadas. Tinha distância, altura e distância combinado, subida em corda, cabo de guerra, e série de força em alguns aparelhos, corrida, arremesso de pedra, diversas provas. A partir de 1936, em Berlim, é que começaram as 6 provas masculinas, 4 provas femininas. E interessante é que no meu livro, inclusive, consta, em 1936, as meninas, quando iam fazer paralela, podiam escolher a paralela masculina baixa para fazer a série ou a assimétrica, que elevava uma distância entre um e outro, era de 42 a 46 centímetros, né? Então a turma batia muito a barriga para fazer determinados movimentos. Depois viraram 2/5 e as séries estão fabulosas, né? Mas essas competições até 36 eram variadas, organizações totalmente diferentes. A partir dessa Olimpíada é que realmente começaram só as 4 provas masculina e feminina. Eu agradeço o convite de vocês, espero ter sido útil de alguma forma, e sucesso. Está fazendo um trabalho fabuloso, só descobri o nome dessa garotada que hoje está no âmbito internacional da Mole. E uma coisa que precisa ver é realmente esse trabalho de base. Você citou aqui mundiais de estudantis, eu trabalhei no GEBS, Jogos Escolares Brasileiros, oratória para o GEBS, julguei GEBS, organizei 2 GEBS. A gente precisa trabalhar com a base no nosso país para realmente dar um bom resultado. Eu sei que eu fiz um trabalho, colaborei com a velha guarda, Iume, Berenice, Mônica Brochado, foram as primeiras árbitras a participar de torneios internacionais. Hoje está mais fácil, a nossa equipe melhorou muito. E se melhorou, Matheus, é porque antigamente a equipe era de 8, contava 6. Depois passou para 6, contava 5. Agora compete 5, conta 4. Nas finais, por equipe, são 3 só. Por isso que o Brasil hoje tem condição de estar entre os primeiros lugares. Porque 3 atletas bons a gente tem. Porque se fosse 6, a coisa ia complicar mais. Essas mudanças mudou muita gente. É verdade. E eu acho que muito do que o senhor falou aí da evolução, tanto do método de julgar, quanto da evolução da modalidade aqui, se dá por conta do senhor. Então, tem uma parte que está agradecendo, e eu mais uma vez agradeço pelo seu trabalho, pela sua história e pelo seu legado que o senhor deixou aí. Muito obrigado. Sucesso na sua pesquisa. Obrigado, professor. Para quem está assistindo aí, muito obrigado pela paciência, por estar acompanhando a gente aí, e semana que vem mais um bate-papo com a ciência. Então, fiquem atentos nas
nas redes do LAPEJ aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Garoto.